Boa tarde, todo mundo. Hoje eu estou aqui bem mais cedo, porque hoje está um dia de chuva de novo. O que eu tinha que fazer antes de começar a chover mesmo, eu tentei fazer no meio de chuva, no meio de chuvisco. Ai, deixa eu pegar esse aqui que caiu. Ai, vem cá, minha filha. Não quer vir não, gente. Aí, apareci de novo. É, vou pegar esse aqui que caiu ali, ó. Se eu começar a tossir, tem alguma coisa, eu tenho também um cafezinho aqui com café mesmo. Tem café aqui dentro, ó, gente, ó, tá vendo? Café com manteiga mesmo, de manteiga de leite. É um cafezinho com manteiga para ajudar, né? Na garganta, ajudar na saúde. Não sei qual que é o mistério, mas tem mistério. É bom, viu? Para de tossir, faz parar de tossir. Bom, gente, desde o capítulo de ontem, nós entramos numa fase dessas profecias de João, que foi dado a ele pelo Cordeiro. Está ouvindo? Trovejando. E eu vou contar para vocês uma coisa. O Senhor até me deu um sonho essa noite para me mostrar, tá? Porque eu estava muito pensativa ontem sobre essas profecias. Tá escuro, né, gente? Sobre esses capítulos que estão vindo à frente agora em Apocalipse, que são muito complicados. Muita gente já tentou interpretar essas profecias do Apocalipse e cometeram muitos erros. Tá? Desde o princípio, desde o comecinho do cristianismo, eles tentaram interpretar, interpretavam errado, colocavam situações, forçavam situações dentro do Apocalipse que estavam acontecendo na época e causaram mais estrago do que bênção. Por quê? Eles tentavam aplicar as coisas que estavam acontecendo na época dentro do contexto do Apocalipse, sem olhar todo o contexto bíblico, todas as outras profecias, todas as promessas dos profetas do Antigo Testamento, e aí cometiam os erros. Nós temos que olhar a palavra num todo, gente. Não tem como anular o Velho Testamento, como tem muita gente aí dizendo que nós estamos no tempo da graça e que o Velho Testamento já passou. Não passou. Continuam valendo os 10 mandamentos da mesma forma que valia antes de Jesus, continua valendo agora. Jesus, aliás, acrescentou mais 2. Tá? Ele acrescentou mais 2. Então, eu estava pensando. Eu, por exemplo, sou fruto de um desses erros. Tá? A minha história eclesiástica é fruto desses erros, porque quando eu era pequena, nos anos 60, houve um grande movimento espiritual que diziam que era a última, era a cereja do bolo, e que depois disso haveria o final dos tempos, que até tinha um ditado: 2000 chegará, mas 2000 não passará, lembram? Então, eu sou fruto dessa época. Aconteceu alguns movimentos de separação e de quebra da igreja, tá? Por causa de interpretações erradas. Tinha gente, eu cresci ouvindo isso. Quem lembra do pastor Enéas Tonini? Pois é, eu cheguei aí nas conferências do pastor Enéas Tonini quando eu era adolescente. Tinha até um homem maravilhoso, famosíssimo, o professor Bastos, na primeira igreja batista de Anápolis, que ele dizia claramente que os olhos dele iriam ver o rei vindo nas nuvens. Ele cria, mas 100%, ele tanto cria, gente, que ele se recusava a morrer. Ele morreu com 100 anos, porque ele não queria morrer sem ver Jesus voltando. Por quê? Por causa de interpretações que não levavam todo o contexto bíblico.
Como é que Jesus ia voltar sem a construção do templo? O templo tem que ser construído. Como é que Jesus ia voltar? Porque quando houve o estabelecimento do Estado de Israel, né, como um país, aí todo mundo pensou, nossa, é Jesus que está voltando. Mas não viram o resto. Tem mais para acontecer. Não é só Israel voltar para a terra. Ele tem que conquistar toda a terra. Lembra que num dos profetas ele disse que Israel ia ser tão grande, que não ia comportar aquele pequeno pedaço que ele tinha, não ia comportar o tanto que ele tinha que expandir. Não expandiu até hoje. Então, as profecias têm que ser interpretadas direitinho, com todo o contexto. O que nós vamos estudar agora, nós não vamos entender 100%, não tem como, porque essa realidade vai acontecer daqui um tempo ainda para frente. Situações vão acontecer que vão fazer com que essas coisas aconteçam e esse processo continue movendo, e isso vai daqui 100 anos. 200 anos, 300, sei lá, gente, quanto tempo ainda vai durar para que isso tudo aconteça? Então, aí, essa noite, eu estava pensando sobre isso e pensando, meu Deus, como é que nós vamos estudar isso? Eu não tenho como interpretar isso que eu vou estudar com vocês hoje. O capítulo 13 de Apocalipse é bem complexo e daqui para frente vai ficando mais complexo ainda. Aí o Senhor me deu um sonho essa noite. Ele veio falar comigo. E foi o seguinte, ele me mostrou que eu tinha que dirigir uma van que pertencia à brigada como é que fala em português? Firework, as pessoas que trabalham... Ai, Jesus, como é que fala isso em português, gente? Os bombeiros. Era uma van dos bombeiros. E eu ia dirigir. Eu falei, tá tudo bem, uma van, eu dirijo essa van, dá para dirigir a van. Ela tinha lá o negócio, igual daqui da Inglaterra, né? O Fire Brigade. Vermelha, aquela coisa toda, tinha sirenes em cima. Eu falei, não, isso aí tudo bem, eu dirijo. Aí ele falou assim, mas eu preciso que você venha aqui comigo, eu vou te mostrar uma outra coisa. Aí eu entrei com ele num galpão muito grande. Sabe, gente, tinha aquele carrão dos bombeiros, sabe, aquele grandão. Aí eu olhei e ele falou assim, você pode dirigir isso aí? Eu disse, não, senhor, esse aí eu não tenho habilitação para dirigir uma coisa dessa. É muito grande, eu vou causar acidentes. Eu não vou conseguir virar isso é muito grande para mim. Aí ele olhou para mim e sorriu. Eu entendi. É para eu continuar na minha toada, naquilo que eu consigo dirigir. Não vou pegar um caminhão que eu não consigo dirigir, porque eu não tenho ainda eu não tenho a autorização e nem a habilitação para dirigir aquele caminhão. Eu vou causar acidentes. Então, é isso que aconteceu no passado, desde que o cristianismo começou, desde o ano 500 depois de Jesus, depois veio 1000 depois de Jesus. Gente, vocês não imaginam quanta barbaridade aconteceu, porque o povo estava esperando o Messias no ano 500, depois no ano 1000. Não veio no ano 500, vai vir no ano 1000. Gente, muita gente suicidou porque isso não aconteceu. Todo esse... Aí, não, 1500 ele vai vir. Aí contava lá os dias que Daniel falou, não vai acontecer assim, assim, assim. Aí esperava, nada acontecia. Quando houve agora, para o ano 2000, quantas pessoas suicidaram, gente? Porque estão tentando dirigir um caminhão quando eles não têm habilidade para dirigir o caminhão, falando bobeira, colocando na cabeça das pessoas coisas que ainda não é para acontecer. Se Daniel não entendeu tudo aquilo que foi revelado para Daniel, e nós já estudamos Daniel e sabemos mais ou menos o caminho que foi de Daniel até agora, nesses 2500 anos. Deixa eu fechar essa porta aqui, que o vento está fazendo... Ups, desculpa, gente, o vento está fazendo bagunça aqui.
porque já está chovendo, já começou a chover de novo. E o vento ia bater lá. Eu acabei fazendo bagunça aqui, né? Então, por causa falta de inteligência espiritual, falta de sabedoria espiritual. Não vamos pegar o que nós vamos estudar agora ao pé da letra, porque nós não temos condições. São situações que vão acontecer num tempo em que eu não tenho conhecimento nenhum do que vai estar acontecendo. O que eu posso dizer que vai acontecer daqui a 50 anos? Como é que vai estar a Terra daqui a 50 anos? Não sei. Pode haver um terremoto muito grande, vai mudar toda a estrutura da Terra. Então, não tem, como Daniel não tinha como saber o que iria acontecer, tudo o que aconteceu até agora, eu também não tenho condições de saber. O Senhor não revela detalhes assim, não revelou nem para Daniel, nem para Isaías, nem para Ezequiel, até que ele revelou um pouco mais, né, gente? Que ele revelou até o templo. Mas para aquilo que Ezequiel viu, gente, acontecer, meu Deus, tudo isso aqui vai ter que acontecer antes. Vocês estão vendo? Então, pode ser que aquelas profecias, as últimas profecias de Ezequiel, de Malaquias, vão, como que é o outro nome, aquele outro profeta lá, antes de Malaquias, que é um profeta, que foi um profeta bem interessante, Abacuque, foi Abacuque, né, gente? Ageu não, Abacuque, são tantos os profetas maravilhosos, né, que tem. Zacarias, as profecias de Zacarias, a coisa mais linda, aquelas profecias de Zacarias. Mas olha, para tudo aquilo acontecer, tudo isso que nós estamos estudando agora vai ter que acontecer. Então, talvez daqui 1000 anos ainda, aquele rio que vai sair debaixo do trono, tudo aquilo ainda vai demorar muito tempo para acontecer. Não vamos colocar na nossa cabecinha que essas coisas vão acontecer de hoje para amanhã, porque não vai, não vai. Vamos caminhar, vamos aproveitar, vamos enjoy, enjoy. Tá chovendo muito agora, gente, bem pesado. Vamos ser gratos e aproveitar essa maravilha que é viver aqui na terra com o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a única verdade, e que mostrou tudo isso para o profeta e apóstolo João. E disse: vai ter esperança, eu estou vindo, eu vou vir, eu vou chegar no tempo certo. Lembra que nós já vimos isso antes? Tem a hora, o dia, o mês, o ano. Ainda tem o minuto, né? Tem o minuto, a hora, o dia, o mês e o ano para que tudo aconteça. Nada vai acontecer antes do tempo. Então vamos lá, capítulo 13, depois dessa explanação bem grande, né? Mas eu precisava falar isso, eu precisava dizer para vocês o que o Senhor me mostrou, para que nós possamos ler e estudar isso aqui, sem tentar colocar as coisas hoje, porque elas não são para hoje. Isso aqui é para um futuro, tá? A besta que subiu do mar. Lembra que quando nós terminamos o capítulo 12, né, que o dragão ficou com raiva da mulher e tentou pegar ela e não conseguiu? Aí veio para prejudicar e para perseguir os outros filhos daquela mulher, que são os cristãos, que são aqueles que guardaram os mandamentos de Deus. Aí o que ele fez? Ele ficou com raiva, aí o dragão parou sobre a areia do mar. Que mar é esse? Onde é que essa mulher estava? Ela estava em Jerusalém. Para onde que essa mulher foi levada? Para o deserto. E o dragão foi atrás dela no deserto. E quando ele voltou, ele estava justamente lá naquele mesmo lugar, que é a Palestina. Que mar é esse? É o mar Mediterrâneo. Não é o mar Atlântico, não é o mar Pacífico, é o mar Mediterrâneo. E ele parou sobre a areia do mar. Mediterrâneo, gente. Lembra que tudo isso está acontecendo naquela área.
Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Olha, gente, quando eu era menina, isso aqui disseram, quando surgiu a, como fala? A União Europeia, disseram que era a União Europeia que era essa besta. Pode, gente. Porque eram 10 países. Começou com 10 países, agora tem os 20. Então, não é, gente, não é. Esse aqui não é para agora. Não é para os nossos dias, não ainda. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande autoridade. Só nesse pedacinho aqui, daria para a gente pensar, conjecturar quais são as nações, né? Qual a nação que tem, que tem o leopardo como símbolo? Qual a nação que tem o leão como símbolo? Qual a nação que tem o urso como símbolo? Entendeu? Essas coisas assim? Pois é. Aí é o que o povo faz, e aí bagunça. Porque pode ser que não seja nada disso. Nós estamos estudando porque nós temos que estudar a palavra, né? Mas não vamos ficar colocando países nem nada aqui, não, porque não é uma realidade nossa agora. Isso aqui pode ser uma realidade daqui 50, 60 anos, 100 anos, tá? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Quantas cabeças ela tinha? Sobre os seus chifres, tinha 10 e 7 cabeças. Ela tinha 7 cabeças. Olha que coisa esquisita, né? Coitadinho do João para ver essas coisas. Veio não entender nada, né, gente? Ele só podia escrever aquilo que ele estava vendo, porque como é que ele ia entender isso? Nem nós entendemos hoje, quanto mais ele, 2000 anos atrás. Eu vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Pode ser que seja uma organização, pode ser que seja um tipo de religião, pode ser uma religião não, porque depois ele vai criar uma religião aqui. Essa besta vai criar uma religião também. Pode ser que seja uma organização, sabe-se lá, é uma organização que vai ter quantas cabeças? Vão ser 7 cabeças e 10 chifres, com diademas. Então, pode ser que sejam 7 nações, com 10 naçõezinhas menores, sei lá, pode ser uma série de coisas. E essa cabeça que foi golpeada de morte, pode ser que ela caia numa situação financeira difícil, uma queda de mercado, alguma coisa assim, mas ela se restabelece. E todo mundo ficou, uau, como é que ela conseguiu fazer isso, né? E adoraram o dragão, que deu à besta sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Então, era uma organização bem poderosa. Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. 42 meses, menos de 2 anos, né? 1 ano, não, são 4 anos. Porque um ano tem 12 meses, 42, 24, mais 24, 48. Então, 3 anos e meio, né? E também foi-lhe permitido, não. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha aqui, gente. Essa besta, ela se voltou contra a religião geral, viu? Aí, ó, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus
para blasfemar do seu nome, do nome de Deus, e do seu tabernáculo, que é o templo, e dos que habitam no céu, anjos e tudo. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Para vocês terem uma ideia, os santos ainda estavam na terra, a igreja ainda está na terra. E essa organização aqui vai vencer a igreja, vai fechar as portas da igreja. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Por isso que a igreja, na minha época, quando eu era nos anos 80, 90, achava que o comunismo é que era essa besta. Pode até ser, né, gente? E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está vendo? Quando nós estudamos ainda, quando a mulher estava grávida, ainda lá na eternidade. Pois é. O Cordeiro já estava morto desde a eternidade. Gente, pode ser que seja comunismo, viu? Quer dizer, estamos lutando agora, mas ele vai acabar vencendo. Se é que é isso. Talvez seja um outro tipo de governo, sabe-se lá. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Olha aqui. Também foi, versículo 7 de novo, também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A igreja vai fechar as portas. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Não vai escapar uma na terra. Todas vão estar sobre esse governo. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Um feminino. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro vão se dobrar a essa coisa. Vamos falar assim, né? Porque a gente não sabe o que é. Coisa. Tudo que no Brasil a gente não sabe o que tem nome, né? É coisa. Então é a coisa. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se você está ouvindo agora, ouça, entra. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Gente, isso é muito sério. O Senhor está dizendo aqui que aquilo que está programado e preparado para você vai acontecer. Para quem estiver nessa época aqui. Para nós também, né? Eu sei que o Senhor vai falar para mim, como Ele falou para Daniel. Miriam, vai no seu caminho, segue o seu caminho, repousa, e nos últimos dias você volta. Porque isso aqui não vai ser para nós. Ainda não. Então vi subir da terra a besta que subiu da terra. Essa aqui foi a besta que subiu do mar. Agora vai vir uma outra besta que vai subir da terra. Olha a situação, gente. Bom, se essa besta aqui, que o dragão viu, porque o dragão estava na beira da praia e viu ela surgir do mar Mediterrâneo. O que significa que essa situação pode vir daquela área. Não vai vir da Europa. É que a Europa também está ali no mar Mediterrâneo, né? Pode ser que seja uma junção entre Europa, África e Palestina. Agora a besta que subiu da terra. Então viu subir da terra
outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Olha aí. Ela parecia cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então, essa primeira besta vai sofrer um acidente. Pode ser um acidente financeiro, pode ser um acidente, alguma situação complicada, mas que ela vai se recuperar. Tem que tomar de novo, gente. E essa segunda besta vai vir para ajudar a primeira besta. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Lembra das 2 testemunhas? Isso aqui é uma cópia das 2 testemunhas. É o lado escuro, o dragão, a antiga serpente, tentando imitar o cordeiro. Tentando imitar as testemunhas do cordeiro. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Quem que fez fogo descer à vista de homens antes? O profeta Elias, lembra? Então, isso aqui é o dragão tentando copiar o que os servos do Eterno já haviam feito. Como sempre, ele não tem nada original. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, aquela primeira besta recebeu uma ferida de espada. Ela tinha sido golpeada de morte, né? Uma das cabeças dela. Gente, isso me lembra um pouco um dos deuses da mitologia indiana, que tem várias cabeças, né? Então, vamos fazer uma imagem a essa besta. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Continua a perseguição aos fiéis. Quer dizer que a igreja ainda vai estar aqui e os fiéis ainda vão estar aqui, mesmo sendo perseguida e tudo aquilo que está acontecendo. Igreja fechada e tudo, mas não vai ter problema. Vão continuar vendo servos fiéis ao Cordeiro aqui na terra. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Olha, outra imitação. Porque quem que vai tatuar, é quando nós estivermos na cidade maravilhosa. Seremos tatuados o quê? O que o Senhor falou que ia fazer? Colocar na nossa testa o nome de Jerusalém, o nome dele e o nome novo. Está aqui o capiroto copiando de novo o cordeiro. É só aqui que vai ter o sinal da besta. Então, esse negócio de dizer que o sinal da besta é o que está acontecendo agora, não é não, viu, gente? O sinal da besta não é isso, não. O sinal da besta vai vir, nessa época. Nessa época da besta. Das 2 bestas, tanto a da terra quanto a do mar. Tá? Isso aqui
Ainda não está acontecendo, ainda não aconteceu. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui é que vem aquela história dos 666, né? Mas esse número tem que ser calculado. Ele deu um número básico para que fosse calculado o número final. Olha o que ele diz aqui. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de um homem. O número é de um homem. Não é de homem, não, é de um homem. O seu número é 666. Pode ser que esse 666 seja o número do nome do homem. O nome dele vai dar esse número. Entendeu? Não é que é o número 666, é o número da besta, não. Não é 666 na mão, não. É o nome dessa pessoa, nome de um homem, que a numerologia dele vai dar esse número. Então, é um nome. Não é o número que é importante, é o nome. Vamos ler de novo para vocês entenderem bem? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. E aqui acabou o capítulo 13. Como eu disse para vocês, está muito no futuro. Então, a gente não vai ficar pensando o que é isso, que é aquilo, se é comunismo, se é a União Europeia, se é outra união que vai acontecer por aí afora, se é a ONU, se é... Não importa, gente. Não importa. O que for, é. O que for, é. E aquele que for morto pela espada, vai ser pela espada. Aquele que for ir para o cativeiro, que vá para o cativeiro, tá? Que o Senhor nos abençoe e nos dê capacidade para aceitar, que nos dê aceitação da palavra, nos dê aceitação da nossa realidade, aceitação da nossa salvação, da nossa ligação com o Eterno. Esse é o mais importante, gente. Vamos estar ligados ao Eterno. Porque ele disse nas cartas que nós já estudamos aqui, que foram enviadas às 7 igrejas, ele disse: aquele que vencer, sempre tem essa condição. E lembre-se também da última carta, a Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, cear com você e você comigo. Isso é a única coisa que importa. Se o Senhor estiver conosco, que venha o que vier. Que venha o que vier. Eu vou estar com Ele aqui e vou estar com Ele lá. O resto é resto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um bom domingo aí. Tchau, tchau.